O que é consumado? E quando Jesus tomou o vinagre, ele disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Esse texto está no Evangelho de João, capítulo 19, versículo de número 30. Meu nome é Anderson e você está no canal A Porta Estreita. Seja bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Vamos ver aqui o significado dessa palavra consumado, conforme nós acabamos de ler aqui no versículo 30 do capítulo 19 do Evangelho de João. Essas palavras Jesus disse um pouco antes de sua morte, quando ele estava ali sofrendo naquela cruz. Para entendermos um dos significados dessa palavra, nós precisamos entender que Jesus Cristo ele veio cumprir um propósito. E dentro desse propósito, Jesus Cristo passou por várias fases. Dentro dessas fases existiam várias etapas, vários propósitos, sendo que alguns desses propósitos, estabelecidos pelo próprio Pai, eles já haviam sido profetizados. E essas profecias estão registradas nas Escrituras. Aquilo que nós chamamos de Escrituras nada mais, nada menos é do que o livro dos profetas, o livro dos Salmos e também os 5 livros de Moisés, o Pentateuco. No Antigo Testamento nós temos várias profecias sobre Jesus. Inclusive o nascimento de Jesus, até mesmo a concepção de Jesus no ventre de Maria foi algo profetizado. Isto aí fazia parte do propósito. Após Jesus nascer, quando José e Maria fugiram para o Egito, a fim de que Herodes não matasse o menino, isso também era um propósito e havia sido profetizado e está registrado no Antigo Testamento. Quando Herodes morreu, um anjo avisou José que eles poderiam voltar. E chegando ali na região que eles deveriam morar, eles ficaram com medo por causa do sucessor de Herodes que ficou naquele lugar. Por isso eles foram morar em Nazaré. E Jesus foi chamado Nazareno. Isso também foi profetizado. Muitas coisas que Jesus viveu foram profetizadas. E para você que gosta desse assunto, o livro de Salmos é um livro que contém muitas profecias messiânicas, profecias que apontam várias fases, vários acontecimentos, várias coisas que Jesus viveu e passou nessa vida. Até mesmo a traição de Judas está profetizada e registrada ali no livro de Salmos. Agora, para entendermos, continuar o entendimento do significado dessa palavra consumado, eu quero que você coloque uma coisa na sua mente: propósito. Até o momento eu tenho falado de propósito, os propósitos de Deus para Jesus nessa terra, e eu falei também que eles foram registrados, profetizados pelos profetas e registrados nas Sagradas Escrituras. O próprio Senhor Jesus já sabia disso, e eu vou ler aqui para você um versículo que está em João, está também no Evangelho de João, no capítulo 2, versículo de número 4. Nós vamos ver aqui que tudo tinha um tempo determinado, tudo tinha um propósito, assim como diz em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1, que tudo nessa vida tem um propósito e um tempo determinado para todas as coisas que há debaixo dos céus. Então eu vou ler aqui rapidamente, João capítulo 2, versículo 4. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Olha o que Jesus falou com a sua mãe Maria. Ainda não é chegada a minha hora. Aqui nós estamos vendo que Jesus está mencionando algo relacionado a tempo, momento. Ele disse que não é chegado o seu momento, o seu tempo, pois o tempo do propósito para aquele milagre ali, no caso da multiplicação dos vinhos, não havia chegado. Vamos ver mais um outro versículo que também está em João, dessa vez no capítulo 7, versículo 6. Disse-lhe, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente.
Nessa passagem, os irmãos de Jesus, eles estavam falando para ele subir para a festa dos tabernáculos, ali em Jerusalém, para que ele se exibisse ao mundo, para que ele ficasse conhecido e mostrasse as suas obras e os seus milagres para a multidão e para os seus discípulos. A Bíblia diz que nem os seus irmãos acreditavam nele, por isso eles estavam falando aquelas coisas com ele. Então, Jesus respondeu para eles: o meu tempo ainda não chegou. Estamos vendo aqui que Jesus ele tinha uma vida baseada em propósitos. Ele vivia em cima de propósitos, sempre fazendo, cumprindo e obedecendo aquilo que o Pai havia determinado para ele viver. E ele, sabendo muito bem disso, disse mais uma vez que o meu tempo ainda não chegou. E ao continuarmos a leitura em João capítulo 7, nós veremos que ele, em um determinado momento, ele sobe para aquela festa e começa a ensinar e começa a pregar. Agora vamos ver aqui em João capítulo 13, versículo 1. Nós vimos até agora em João capítulo 2, em João capítulo 7, Jesus mencionando alguns momentos em que não era chegada a sua hora. Existem outras referências também. Eu separei apenas duas para o vídeo não ficar muito extenso, muito longo. Agora vamos ver duas referências nas quais Jesus vai apontar que o tempo dele chegou. Isso nos deixa bem claro que Jesus tinha total ciência do plano de Deus para a sua vida, do propósito, da ordem que Deus tinha para que ele viesse cumprir e obedecer os desígnios, a vontade de Deus nessa terra. João capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aqui o autor do livro de João está dizendo o seguinte: chegando perto da festa da Páscoa, Jesus ele já sabia, ele já tinha o conhecimento de que era chegada a sua hora. Então estamos vendo aqui Jesus tendo conhecimento, tendo ciência dos tempos, das etapas de sua vida, dos propósitos que ele deveria viver e passar, conforme aquilo que Deus, o Pai, havia lhe designado. Jesus sabia que era chegada a sua hora, quando estava chegando a festa da Páscoa. Vamos ver aqui em João capítulo 17, versículo 1. Está escrito o seguinte: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Aqui Jesus está mostrando mais uma vez que é chegada a hora, ou seja, é chegado o tempo de ele cumprir determinado propósito, propósito esse determinado por Deus. Então nós vimos aqui até agora que tudo tinha um tempo, tudo tinha um propósito, e esse propósito foi designado pelo Pai e Jesus obedeceu e cumpriu todos eles na risca. E lendo aqui mais uma vez o nosso versículo principal, João 19, 30, que está escrito: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Nós vamos dar continuidade e vamos entender o que de fato significa a palavra consumado. E vamos ver por que até agora eu falei sobre tempos, desígnios e propósitos determinados pelo Pai e cumpridos à risca pelo Senhor Jesus Cristo. Nesse versículo de número 30 que acabamos de ler, em João capítulo 19, onde está escrito consumado, a palavra no texto original grego é a palavra tetelestai. Esta palavra tetelestai, ela possui pelo menos uns 3 significados, alguns vão dizer 4 significados. E um significado principal que eu coloquei para nós aqui é concluir um trabalho. A palavra tetelestai significa, primeiramente, concluir um trabalho. Foi por isso que eu dei aqui algumas explicações, algumas demonstrações por versículos bíblicos que Jesus, nas etapas de sua vida, ele cumpriu propósitos, ele cumpriu os mandamentos de Deus, ele executou as tarefas que Deus lhe havia designado.
nos tempos antigos, quando um servo recebia uma tarefa de seu senhor, quando ele terminava essa tarefa, ele chegava no seu senhor e dizia esta palavra, tetelestai, que significa, tudo o que o Senhor me mandou fazer está pronto, está tudo feito. Quando os filhos também recebiam mandamentos, ordens, tarefas de seus pais, eles também, após concluírem suas tarefas, chegavam diante de seus pais e diziam essa palavra, tetelestai, que significa está pronto. Tudo o que o Senhor me pediu para fazer está feito. E foi isso que Jesus disse na cruz, e está registrado em João capítulo 19, versículo 30. Ele disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Foi o mesmo que se ele tivesse dito para Deus o Pai, Pai, tudo o que o Senhor me pediu para cumprir, tudo o que o Senhor determinou e informou e avisou a humanidade pelos profetas e ficou registrado nas Sagradas Escrituras, eu cumpri, eu obedeci, está tudo pronto, está tudo feito, está consumado. Esse é o primeiro significado dessa palavra consumado. Agora vamos ver aqui um outro significado dessa palavra. Essa palavra também pode significar quitar uma dívida. Antigamente, quando as pessoas tinham dívidas, sejam elas judiciais, bancárias, ou dívidas com a justiça criminal, por exemplo, quando elas cumpriam as suas penas, pagavam as suas dívidas, sejam elas financeiras ou outro tipo de dívida, naquele documento oficial que um oficial de justiça ou um juiz assinava embaixo para declarar à humanidade que aquela pessoa não devia mais nada, no final do documento eles escreviam tetelestai, que significa a dívida está quitada. Em outras palavras, esta pessoa não deve mais nada. Isso aí pode significar também para nós que Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, pois nós temos uma dívida com Deus, porque nós não conseguimos cumprir os mandamentos de Deus, porque somos contaminados pelo pecado que entrou pela humanidade através do pecado de Adão. Mas Jesus Cristo pagou essa dívida para nós. É por isso que precisamos nos achegar diante de Deus e confessarmos os nossos pecados. E Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, conforme está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 9. A dívida está quitada. Não devemos mais nada. Jesus Cristo pagou o preço por nós. Ele morreu na cruz dizendo, está consumado. A dívida está quitada. Um outro significado que eu posso apresentar aqui para nós é o seguinte, consumado também pode significar tomar posse de um terreno. Antigamente, quando as pessoas compravam um terreno e todo aquele terreno era quitado, seja ele pago à vista ou por parcelas ou outro tipo de negociação, o documento oficial que era utilizado naquela época era assinado embaixo, tetelestai, era utilizada esta palavra para indicar que aquele imóvel, aquele terreno era de posse da pessoa que havia feito o devido pagamento. Isso aí pode significar também que Jesus, ele nos comprou para o Pai, ele tomou posse de nossas almas para o Pai, ele nos resgatou, ele nos comprou, assim como nos tempos antigos era comum a prática da escravidão, as pessoas iam no mercado de escravo, nos mercados de escravo, comprar escravos para si. Jesus, ele abriu mão da sua glória, ele se humilhou, se rebaixou ao nosso nível de humanidade para obedecer à vontade do Pai e veio nos comprar para o Pai, porque nós fomos vendidos para o pecado, pelo pecado. Então ele veio nos resgatar, ele nos comprou para o Pai. E aquela atitude de Jesus ali na cruz estava afirmando como se estivesse assinando um documento, estava decretando e declarando no mundo espiritual, tetelestai, está consumado. Esse povo que crê em mim, que estou sofrendo aqui na cruz, estou morrendo e vou ressuscitar, esse povo
foi comprado. Eles são da minha propriedade. Eles são da propriedade do Pai. Então, recapitulando aqui, nós temos aqui 3 significados da palavra consumado, que vem do grego tetelestai. Primeiro, consumado significa concluir um trabalho, uma tarefa. Segundo, quitar uma dívida. E terceiro, tomar posse de um terreno. Então ficamos por aqui com mais um vídeo no canal A Porta Estreita. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe para que outras pessoas também sejam edificadas com a palavra de Deus. Fique à vontade para fazer os seus comentários e se você não for inscrito, se inscreva e ative as notificações para não perder novos conteúdos. Eu vou deixar um link aí ou na descrição ou fixado nos comentários para você seguir o meu novo canal no WhatsApp para não perder qualquer novidade. Ali eu posto devocionais diários, posto versículos bíblicos e os vídeos que eu coloco aqui no canal do YouTube. Muito obrigado por mais um vídeo no canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue lhe abençoando.